deixa eu perceber, amém? Abra sua Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Marcos, no seu capítulo 2. Glória a Deus. Marcos, no seu capítulo 2, seu verso 1. Primeiramente, agradecer a Deus essa oportunidade. Não seria eu que iria ministrar. Não sei o que aconteceu com o pastor André, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quando eu estava vindo para a igreja, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. Eu não sei como você está. Eu não sei de que forma você está sendo carregado. Mas o Senhor, Ele vai te carregar hoje. Glória a Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por pato. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado que está onde estavam. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vá para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos. E de sorte que todos se admiraram, glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pode ser assim, acabar de palma para Jesus? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele tinha o costume de entrar em Cafarnaum. Aqui vai dizer que em alguns dias entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E Jesus, quando ele entrava dentro de uma cidade, a palavra vai dizer que se aglomerava uma multidão muito extensa, muito grande, de 3, 4 mil pessoas. E no meio dessa multidão tinha pessoas que queriam ver se Jesus era o Cristo, o enviado. Tinha pessoas que queriam ver cura, libertação através de Jesus. Mas tinha os escribas, os fariseus, que queriam pegar Jesus de toda forma, de toda maneira. Só que os escribas, os fariseus, esqueciam que Jesus estava em carne, mas ele também vivia em espírito. Ele sondava os corações, ele sondava a mente, né? Como o Salmo vai falar, ele sonda até os nossos rins. Ele sonda a gente de dentro para fora de uma forma sobrenatural, que se eu e você tentar, a gente não consegue. Mas o nosso Deus, ele consegue. A palavra vai dizer que Jesus entra em Cafarnaum, e quando ele entra em Cafarnaum, ele entra dentro da casa de Pedro. Jesus está dentro da casa de Pedro. E começa a se aglomerar uma grande multidão. Tinha muita gente dentro da casa e tinha muita gente fora dessa casa. Tinha muita gente ouvindo Jesus falar o sermão. Tinha muita gente que queria escutar a palavra, mas tinha muita gente que queria a cura, libertação, transformação. Mas aonde Jesus ia, ele pregoava a palavra, ele queria ensinar.
como o Senhor ensinava por parábolas. O Senhor, ele chega dentro da casa de Pedro para ensinar, para trazer uma palavra. O texto não vai dizer qual é a palavra que Jesus está falando, mas eu quero acreditar que Jesus está pregando sobre a cerca do céu, sobre a cerca que ele iria para a glória e que ele iria voltar. Mas o que eu quero dizer para você é que ele está pregando dentro da casa. A palavra não vai dizer, mas se cerca uma multidão grande, muito extensa, e a palavra vai dizer que tem um homem deitado, paralítico em cima de uma cama. A palavra também não vai dizer que esses homens eram amigos. O Senhor estava falando fortemente no meu coração. Não eram amigos, mas eram homens que teve compaixão daquele paralítico para levar até Jesus. A palavra não diz que eles eram amigos, que eles tinham convivência de anos, que eles se conheciam. Não. A palavra vai dizer que ele está deitado, paralítico, e se levanta 4 homens no meio da multidão. Sabe o que eu quero falar para mim e para você? Tem multidão que vem para tentar nos destruir. Tem multidão que quer nos paralisar. Mas vai ser no meio dessas multidão que o Senhor vai levantar 4 homens que nunca viu a gente, ou 4 mulheres que nunca viu a gente, para interceder pela minha e pela tua vida. A palavra vai dizer que Jesus está dentro da casa, está pregando. E é tanta gente, que as pessoas ficaram ao redor da janela, ao redor da porta, e não tinha como entrar. A palavra vai dizer que levanta 4 homens. Olha para aquele homem com um olhar de misericórdia, de compaixão. Porque eu acredito e creio que toda vez aquele homem era colocado ali para ver se alguém dava uma esmola, para ver se alguém se compadecia dele. Só que Jesus, quando ele entra dentro de uma cidade, ele entra para resolver problema. Ele entra para resolver, aquilo que para mim e para você é impossível. Para o nosso Deus, todas as coisas é possível. Você acha que Jesus já não sabia daquele homem lá fora? Você acha que Jesus já não sondou a mente daquele homem lá fora, a situação que ele estava? Mas Jesus, ele queria ver uma iniciativa de alguém se compadecer. Como está difícil nos dias de hoje alguém se compadecer, alguém interceder, alguém orar por mim, mas você está falando, eu vou levantar pessoas que você nunca viu, que você nunca ouviu, para interceder pela mim e pela tua vida. A palavra fala que aqueles homens se levantam. Ele olha a situação daquele homem paralítico. E se você vai estudar um pouco, você vai ver que uma pessoa paralítica, os ossos dele já vai ficando fino. Ele já vai ficando, dolorido, porque não tem como colocar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está toda debilitada, está doendo, escolta de um lado. Tem que ter toda aquela preparação, porque para não dar feridas, para não infeccionar. Mas aquele homem está deitado, paralítico. E muitas das vezes, no dia de hoje, é assim que nós encontramos paralíticos. Mas como paralítico? Eu estou andando, não, espiritualmente falando. Parece que você não consegue se mover, sabe? Você anda, você faz seu curso, você vai para a sua faculdade, você vai trabalhar, você vai exercer aquilo que Deus ele te deu, mas você parece que você não sai do lugar. Sabe o que você está falando para mim, para você? Isso é legião dos demônios, sabe por quê? Ele quer paralisar a minha e a tua vida. Ele quer que a gente não oramos, quer que a gente não buscamos. Para quê? Para ele entrar no território e acabar com tudo. Mas você está falando, eu cheguei aqui para te dizer que essa paralisia cai agora por terra. Aquele homem estava paralítico. A paralisia dele era notória, você vê. Estava deitado. E quantas das vezes a gente estamos nessa situação? Paralítico. E tudo bem, já percebeu
as coisas espirituais começam a acontecer na nossa vida, o nosso corpo dói, sabe por quê? Porque o nosso corpo responde. O mundo espiritual, ele é real. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que hoje essa paralisia vai cair por terra hoje. Nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma investida do diabo é contra a tua vida. O Senhor está falando que está te cercando. O Senhor está te guardando, está livrando a minha casa, a tua casa. Nós não vamos perecer no meio dessa guerra. Aquele homem, mais uma vez, ele é colocado. E eu acredito que a cidade já tinha... cidade de Cafarnaum já observava aquele homem, que ele estava alimentado. Eu acredito que seria todos os dias que ele era colocado ali. Mas ninguém teve compaixão daquele homem. Ninguém olhou para dizer para ele assim: você precisa de algo? O que você quer que eu faça por você? E nos dias que nós estamos vivenciando é isso. Ninguém tem uma palavra de conforto, uma palavra de falar: olha, eu estou com você, vamos caminhar, eu vou orar por você, eu vou clamar pela tua vida, o Deus do céu vai ouvir. Mas o Senhor está falando para mim e para você que vai levantar pessoas para te ajudar. No meio dessa caminhada você não está sozinho, tem um Deus, o Deus dos exércitos que está comigo, com você. Às vezes nós se sentimos sozinhos, sabe? Às vezes nós se sentimos, sabe, sem ninguém ao nosso derredor, sem ninguém para uma palavra, um conforto, um consolo. Mas o Senhor me trouxe para te dizer que Ele é teu consolo, Ele é teu Pai, Ele é Deus que te dá refrigério. Sabe quando o ser humano não chega a você para te dizer o que você quer? Ele está dizendo para você: o que você quer que eu faça hoje por você? O que você quer que eu faça hoje pela tua casa, pela tua família? Essa paralisia está sendo rompida hoje. O Senhor vai estar repreendendo hoje. Nenhum mal contra a tua vida vai prevalecer. O Senhor mandou comitivas de anjos para nos guardar, nos livrar. Aqueles homens se levantam os 4 no meio de uma multidão. Gente, quantas pessoas não estavam olhando ali, quantas pessoas também não estavam apertando ele ali. Mas ninguém se importa, mas aqueles 4 homens olhou para ele, ouviu que Jesus estava na casa de Pedro, ouviu que Jesus estava pregando dentro da casa de Pedro. Sabe o que ele faz? Ele, primeiramente, ele não olha para aquele homem e fala assim: você está assim por causa do pecado, você está assim porque você quer. Não, ele fala: como que a gente vai levar esse homem até Jesus? Sabe qual é o problema dessa geração? Que quer muito acusar, que quer muito falar: é porque está assim, é porque está assado, é porque pecou, é porque a casa pecou, é porque a família pecou. Não, tem momento da minha, da tua vida que Deus vai querer agir comigo e com você. E é necessário a luta, a prova, para o Senhor começar a nos modificar. A palavra vai dizer que aqueles homens olham para ele e falam: meu Deus, como que nós vamos fazer? A gente vai tirar esse homem daqui que essa multidão aglomerando. É mais fácil ter pessoas para criticar, para apontar, do que pessoas para incentivar, pegar na sua mão e falar: vamos caminhar, vamos até Jesus. Jesus tem a palavra de vida eterna. Aleluia, glória. Aqueles homens se posicionam de uma forma diferenciada. Você está ouvindo que Deus ele quer um posicionamento seu? O Senhor, aqueles homens, eles se posicionam e falam: nós vamos levar esse homem até Jesus. Mas como? A porta está aglomerada, as janelas estão fechadas, e agora? O que a gente vamos fazer? Eu acredito que no meio deles não tem a ideia: vamos serrar o telhado e vamos descer esse paralítico, porque eu creio que Jesus vai curar ele, vai libertar ele. E ele leva, mas igreja, como que é difícil. Eu nunca fui na marcha para Jesus, eu tenho um monte de vontade de ir. E eu sempre estou assistindo. Gente, é tanta gente que ninguém se mexe. Todo mundo fica assim, ó, imprimido. E eu fiquei pensando: olha a fé desses homens. Não queria saber se iria empurrar ele, se iam chutar ele, se ia pisar no pé dele, se ia falar: vai de novo você. Não, eles queriam levar aquele homem até Jesus, sem saber como passar, de que forma ir. Mas eles falaram: nós vamos tirar você daí, homem, e nós vamos te levar até Jesus, porque
acontecer todos os dias. Quando ele chega até a casa de Pedro, a palavra também não vai falar um distanciamento. Mas com a multidão, fica difícil de chegar. Mas eles chegaram. Você está falando para mim e para você, vai ter multidão que vai querer te paralisar. Cala a boca. Você não sabe louvar. Você não tem um oratório. Você não tem entendimento. Você está falando lá, cala a boca não, abre a boca. Começa a adorar, começa a profetizar. Começa a abrir a tua boca no meio dessa multidão. Essa multidão não vai te parar. Essa multidão não vai deixar você paralisado. Essa multidão não vai deixar você ficar prostrado, não. Quando ele chega, ele fala assim, vamos cerrar o pecado. Mas ele vai descer baixinho, igreja. Como que vai subir um homem? Porque querendo ou não, ele paralítico ou não, magro ou não, homem pesa. Mas olha o amor, olha o cuidado com aquele homem. E quando ele começa a descer aquele paralítico, eles colocam uma corda. Olha. E Jesus, quando ele olha, o texto não vai dizer que ele olha para o paralítico. Ele vai olhar e falar assim, olha esses quatro, olha a fé desses homens. Não é nada dele, é sentir compaixão por ele. Não é da família, mas sentir compaixão dele. Não é da família, não é do antissocial, não é amigo, mas eles tiveram misericórdia dele para até chegar até aqui. Olha a dificuldade, mas eles cerraram aquela multidão, eles romperam aquela multidão para levar aquele homem até Jesus. Isso eu estou falando para mim, para você, se não tiver ninguém que te leva até mim, eu chego até você. Eu entro dentro da tua casa, se apresento a você, para te dizer que eu te amo, eu te escolhi, e você só precisa de mim, da minha presença. Quando aquele homem desceu, Jesus olha para a fé daqueles homens. Quando aquele homem desce, que ele para, o céu fala para ele, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, os escribas, eles começam a zoar. Quem é esse para perdoar pecado? Quem é blasfêmia que é esse? Só que Jesus, ele sonda a mente, ele sonda o coração. Aí você vai falar assim, é mais fácil falar para o paralítico, pega a tua cama, levanta e anda, do que falar, perdoados estão os seus pecados. Porque Jesus sabia a raiz da onde que estava vindo aquele mal sobre aquele homem. Ele precisava de cura, precisava. Mas ele precisava do menor de libertação da alma. A alma dele estava aprisionada. Isso está falando para mim e para você, aonde a tua alma está aprisionada. O que você está precisando que hoje Jesus ele entra? Só Jesus ele tem o poder de entrar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, da nossa mente. Isso está falando para mim e para você, nenhuma prisão é eterna. Porque quando Jesus ele entra para libertar, para transformar, para curar, para mover. E quando Jesus ele olha para aquele homem e fala, perdoados estão os seus pecados. E Jesus ele vai usar com autoridade e vai falar, assim te digo, pega a tua cama, levanta, se coloca de pé. Imagina os ossos começando a estralar. E o Senhor fez um milagre de dentro para fora. Depois aquele homem se coloca de pé. Para aqueles que estavam lá fora olhando, falando, não era o paralítico que estava deitado lá? Agora está de pé. E é assim que o Senhor faz. Quando a população, o ser humano olha para mim, para você, vai desistir, vai parar, vai fraquejar, vai ficar paralisado nessa situação. O Senhor nos levanta para mostrar, não para o homem não, mas para mostrar que Ele é Deus da minha e da sua vida. Ele repreenda hoje toda a paralisação. Ele repreenda todo o decreto de morte contra mim e contra a tua vida. Nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma que vai comer a feitiçaria vai prevalecer na minha e na tua casa. Quando aquele homem se coloca de pé, os escribas fariseus, eles começam a analisar e dizer, esse homem é diferente. Porque ele não tem só poder para curar, para libertar, mas ele tem poder para colocar de pé. Sabe o que você está falando para mim e para você? O Senhor ele vai te colocar de pé. O Senhor
te honrar. O Senhor ele vai começar a te honrar de uma forma sobrenatural, mas não seja ingrato não, agradeça a Ele por tudo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Até hoje o adversário achou que ia pensar que você ia paralisar, que a tua família ia afundar, que você ia desistir, mas o Senhor está falando, você não vai parar, você não vai desistir, porque eu chego na tua paralisia para te dizer, pega a tua cama, se coloca de pé e anda, porque eu sou contigo nesta manhã. Aleluia, glória. Sabe por que o Senhor fala para ele isso? Para pegar a cama. E ele pegou a cama e ele se levantou e ele andou com a cama. Para ele nunca mais se esquecer de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Sabe por quê? Porque toda vez que a minha mente ela fala assim, porque o adversário é sujo. Toda vez ele fala, para, desiste, acabou. Aí eu lembro daquela menina lá atrás, descendo até o chão, fazendo as coisas que o diabo gostava, bebia, né? Os prazeres da carne. E aí quando Jesus me deu um pão e falou que tinha uma promessa na minha vida, que ele ia fazer algo sobrenatural, eu lembro de onde ele me tirou, o que era para me ser, e o que eu estou sendo hoje. Aí eu falei, eu não posso desistir, porque Jesus confiou uma promessa nas minhas mãos, e eu não sou nem digna de olhar para trás, porque ele fez algo tão sobrenatural na minha vida, que para a terra não tinha mais jeito, mas Jesus ele chegou para dar um fim na tristeza, na angústia, no abatimento, e é só Ele que pode fazer, e só Ele que pode trabalhar. Você está falando, não desista, não para, lembra de onde eu te tirei, lembra das coisas que você começava a fazer, e eu te tirei, eu te dei livramento para tua casa, para tua família. Não para, não desista, essa paralisia não vai te matar, é para te aperfeiçoar. Você está acrescentando fé, autoridade, ousadia, discernimento. Porque o inimigo ele sempre vai falar para a gente, desista, para, acabou. Porque é assim comigo também. A gente tem as nossas limitações, mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer dar explicação para todo mundo. E você está falando, para com isso. Começa a orar, começa a clamar, que te justifique é Deus. Quem está vendo é Deus. É melhor a gente ter paz do que ter razão. Eu estou vivenciando isso nesses momentos, mas eu falo para Deus, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu dou minha razão, Senhor, porque eu sei que na hora certa Deus vai me justificar. Deus ele mostra, igreja, eu não brinco com Deus não. São 22 anos na presença de Deus, eu nunca vi Deus entrar em uma guerra e perder. E a gente sempre ouve assim, estão falando, deixa falar. Estão criticando, deixa criticar. Quem me chamou, me escolheu, ele garante. A promessa está de pé, o Senhor está falando. Jesus passou por aquela morte de cruz, apedrejado. Cuspiram nele, bateram nele. Você acha que nós íamos passar por coisas menos? Por amor do Evangelho? A nossa mente quer o quê? Nossa mente quer parar. Sabe por quê? Porque nós somos carne. Mas quando a gente lembra do que Deus fez, aí a gente fala assim, não posso. Essa paralisação, ela não vai poder me matar. Porque maior é o meu Deus, maior é o teu Deus. Não desista, não para. Quando aquele homem pega aquela cama nas suas costas e sai pela porta, é Deus falando para ele, não se esqueça de onde eu te tirei, e não se esqueça que agora eu estou te honrando. Aqueles que te olharam lá, te viram caído, deitado no chão, agora está te vendo de pé. O Senhor está falando para mim e para você, o Senhor ele vai te levantar, o Senhor vai te honrar. Mas não desista. Não abra mão da promessa que o Senhor fez para você, para a tua casa, para a tua família. O adversário ele é sujo.
Ele sempre quer mostrar pra gente que não tem jeito, que não tem mais. Ah, porque assim acontece comigo, acontece com você também. Ah, mas vai todo mundo embora, mas a promessa ainda está de pé. Ah, nada que acontece, tá assim, é que a gente está com os nossos olhos limitados para as coisas da carne. Começa a abrir os teus olhos espirituais. Quanto livramento Deus tem te dado, quanto livramento Deus tem dado para tua casa, para tua família, para tua mãe, para os teus irmãos. Quantas vezes Deus tem te dado presente. E às vezes a gente quer falar, é notório, é normal. Você fala assim, o Senhor falou para mim, a gente cansa. A gente quer desistir, mas é momentâneo, isso não pode ficar no nosso coração. Hoje eu quero parar, hoje eu quero desistir, Senhor. Amanhã eu já estou de pé, já estou tocando um louvor lá na casa da minha mãe nessa altura, lá na minha casa nessa altura, por quê? Porque quem me chamou garante, quem te chamou garante, você vai passar, você vai se levantar. Essa tempestade não é para te matar, essa paralisia não é para te matar, é para o Senhor te mostrar que Ele é contigo e Ele não abre mão de você. O Senhor não abriu mão daquele homem. Levantou 4 homens com compaixão e misericórdia para levantar ele. Isso eu estou falando para mim e para você. Se for necessário, Deus levanta pessoas do outro lado. Mas você morrer, você não vai. Paralisar, você não vai. Cair, você não vai. Desistir, você não vai. O Senhor sempre vai levantar intercessores para interceder por mim e por você. Não desista, não pare. Essa paralisia não vai te matar. Isso que você acha que, eu não aguento, você aguenta sim. Deus é maior do que essa prova, essa luta, essa dificuldade. E Deus vai fazer você atravessar. E você vai cantar o hino da vitória e ainda vai dar ação de graça. Eu estou só esperando a minha mãe lá melhorar, porque a gente vai fazer um culto de ação de graça. Minha mãe tem 3 aniversários. Sabe o que é isso? É a misericórdia, a bondade. Nós somos merecedores, não somos merecedores de nada, mas a bondade, a misericórdia do Senhor que nos cerca todos os dias, porque se não fosse a mão dele, ela nem teria vindo para casa. Mas Jesus, ele deu outra oportunidade, sabe por quê? Enquanto ela estava lá, ela estava falando, Senhor, eu queria estar na tua casa. Enquanto ela estava lá no hospital, Senhor, eu queria tanto tomar Santa Ceia. Enquanto ela estava lá no hospital, Senhor, quando eu estiver melhor, eu vou ajudar a minha filha a limpar a casa do Senhor. Sabe o que é isso? Quando você tem crédito no céu, quando você ora, sabe aquela oração que ficou lá 20 anos atrás? O Senhor, ele responde agora. Sabe aquela bagagem que você fala, eu tenho bagagem no mundo espiritual? Tem sim, porque se você não tivesse, a sua casa já tinha prevalecido, a sua casa já tinha caído, a sua família já tinha caído, mas o Senhor está falando por amor a você, a tua casa, a tua mãe e teus irmãos, a tua família está de pé. Então não desista, não pare. Amém? Bate palma para Jesus.